Olá, pessoal, tudo bem? Ou será que está aí surtando porque perdeu algo? Talvez dinheiro, talvez alguém, talvez só o controle da própria vida. Relaxa. Hoje a gente vai conversar sobre como perder tudo e mesmo assim não perder a paz. Sim, parece impossível, mas já teve gente que conseguiu e eu vou te provar. Sabe quem? Cristo e os estoicos. Vamos começar pelo básico. Você vive numa ilusão. A de que as coisas que você tem, seu dinheiro, seu status, seu cargo, sua imagem no Instagram, são suas. Mas a verdade? Nada é seu. Nada. Você só está usando por um tempo, como se a vida fosse um hotel, e você achando que é o dono do quarto. E aí, quando te tiram o Wi-Fi, você surta. Epicteto, um ex-escravo que virou filósofo, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Ou seja, o problema não é perder o emprego, o namoro, o plano de vida. O problema é acreditar que isso era seu por direito. Spoiler, não era. Cristo falou algo parecido, só que mais profundo. Quando estava prestes a ser preso e crucificado, ele disse: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Pensa comigo, o cara sabia que ia morrer. Traído, abandonado, humilhado, pregado numa cruz. E ainda assim, falava de paz. Enquanto isso, você perde um fone de ouvido e já quer mandar tudo para o inferno. Sabe o que Cristo e os estoicos têm em comum? Nenhum dos dois confundia paz com conforto. Você confunde. Você acha que ter paz é ter dinheiro na conta, comida no prato, ninguém te enchendo o saco e o algoritmo entregando seus posts. Mas a paz real não depende disso. A paz real começa quando você entende que pode perder tudo e ainda assim continuar inteiro. Quer o exemplo mais atual? Pega o Itachi de Naruto. O cara perdeu tudo. Família, reputação, foi odiado por todos. E mesmo assim, manteve a calma. Por quê? Porque ele sabia quem ele era e não dependia da opinião dos outros para ter paz. Exatamente como Jesus diante de Pilatos. O Senhor não vai se defender? Meu reino não é deste mundo. Traduzindo, eu sei quem eu sou. Não preciso te provar nada. Agora olha para o mundo hoje. Tá cheio de gente que surta se o celular descarrega. Gente que entra em crise existencial porque perdeu um seguidor. Gente que perde a paz por coisas que não importam. E aí, quando perde algo de verdade, um pai, um casamento, uma amizade, se desmonta por completo. Por quê? Porque a estrutura estava toda errada. A paz estava sustentada em areia. Sêneca falava: o homem que sofre antes da hora sofre mais do que deveria. Mas tem gente que sofre até sem motivo. Sofre por antecipação. Sofre porque o Wi-Fi caiu. Sofre porque o outro não respondeu na mesma hora. E isso te leva a uma vida de escravidão. Sim, você é escravo. Não de correntes, mas de expectativas. Agora pense em Jó. O cara perdeu absolutamente tudo. Filhos, bens, saúde. E mesmo assim ele dizia: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é estoicismo puro, mas com fé. É olhar para o vazio e dizer: Deus ainda está comigo. Mas não se engane. Ter essa paz não é fácil. Você não vai acordar um dia zen, iluminado, flutuando, ouvindo lo-fi e falando gratiluz. Essa paz é trabalho interno. É treino. É igual o Goku indo para a Câmara do Tempo. Isolado, em silêncio, suando, lidando com seus demônios sozinho. E sabe de uma coisa doída? Você só vai descobrir se tem paz de verdade quando perder tudo. Enquanto você tem tudo, você não sabe se a sua fé é firme ou só a conveniência. É fácil ter fé com a barriga cheia. Difícil é manter quando tudo vai embora. Cristo, pendurado na cruz, grita: Pai, por que me abandonaste? Mesmo o Filho de Deus sentiu o vazio, sentiu a dor. Mas ele logo depois simplesmente entregou o Espírito. Ou seja, confiou, mesmo sem entender,
mesmo sentindo dor, mesmo sendo rejeitado. Essa é a verdadeira arte. Perder tudo e não perder a fé. E vamos ser sinceros. Tem hora que Deus tira as coisas da sua vida só para ver se você ainda olha para Ele. Porque enquanto tudo vai bem, você ora só para agradecer. Mas quando tudo desmorona, aí você aprende a orar de verdade. Com choro, com raiva, com silêncio, mas de verdade. Marco Aurélio, imperador romano, estoico e guerreiro, dizia: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Isso é o núcleo da paz verdadeira. Você não controla nada, nem a chuva, nem os outros, nem o algoritmo do YouTube. Mas você pode controlar a sua reação. E sabe o que mais? Às vezes perdeu o que te salva. Perdeu um emprego que te deixava doente. Perdeu uma pessoa que só te sugava. Perdeu um plano que só alimentava seu ego. Deus não tira. Deus livra. Só que você não entende na hora, porque dói. Mas depois, com o tempo, você vê que aquilo era necessário. Aí você começa a entender a lógica do céu. Não é sobre acumular, é sobre soltar. O mundo diz, conquiste tudo. O Evangelho diz, negue a si mesmo. E a paz? A paz nasce quando você se nega a ser escravo daquilo que pode perder. Quer uma prática simples? Faz como os monges do deserto. Silêncio. Não precisa fugir para um mosteiro, nem raspar a cabeça. Mas cria momentos no seu dia onde você para, respira e pergunta: se eu perder isso, eu perco quem eu sou? Se a resposta for sim, você pode estar preso, mesmo tendo tudo. E no final das contas, a paz não vem de ter, vem de ser. Ser grato mesmo na escassez. Ser firme mesmo no caos. Ser fiel mesmo na dúvida. Então, se hoje você sente que está perdendo tudo, respira. Lembra de Cristo na cruz. Lembra de Epicteto na escravidão. Lembra do Guts em Berserk, sangrando e andando. Lembra do Frodo destruído, mas ainda subindo a montanha. Todos esses perderam quase tudo, mas não perderam a si mesmos. Porque no fim, cavaleiro, o que te mantém de pé não é o que você segura, é o que te segura. Mas vamos aprofundar isso aqui. Você já parou para pensar por que perder dói tanto? Não é só pelo que foi embora, é pelo orgulho ferido. Porque perder te lembra que você não controla tudo. E o ego odeia isso. O ego quer ser Deus. Quer manter, segurar, prever, controlar e ditar o ritmo da vida como se estivesse jogando The Sims. Mas a vida não é The Sims, exemplo. É mais tipo Dark Souls, e você nem passa do primeiro chefe se não aprender a apanhar com elegância. Cristo foi humilhado, mas nunca foi derrotado. Sabe por quê? Porque mesmo nu, sangrando, pendurado na cruz, ele ainda dizia: Pai, perdoa-eis. Isso é força. Não é ser bobo, não é ser passivo, é ter uma firmeza que vem de dentro. Uma paz que o mundo não entende e por isso tenta destruir. E os estoicos? Mesmo estilo. Sêneca foi condenado à morte injustamente. Sabe o que ele fez? Tomou o veneno com calma, conversou com os amigos e morreu em paz. Como alguém fez isso? Simples. Ele já tinha morrido por dentro antes. Não no sentido deprimido, mas no sentido de que já tinha se desapegado de tudo que podia ser tirado. Você quer viver em paz? Aprenda a morrer para certas coisas. Morre para o orgulho, morre para o reconhecimento, morre para a necessidade de ser admirado, validado, aplaudido. Cristo morreu para o mundo antes de subir na cruz. E é por isso que, mesmo crucificado, ele estava livre. Mas vamos trazer isso para agora.
Para você aí, vivendo em 2025, cercado de boletos, pressão social e feed infinito. Sabe qual é o seu maior inimigo? A ansiedade de manter tudo funcionando. Você quer manter a aparência, quer manter os amigos, quer manter a rotina perfeita, o corpo no shape, a mente blindada. E quando uma peça escapa, você surta. Por quê? Porque você colocou a sua paz num castelo de cartas. Então aqui vai uma pergunta simples e dolorosa. Se eu perdesse tudo hoje, ainda me restaria alguma coisa por dentro? Se a resposta for não, você já está perdido mesmo tendo tudo. Agora, se a resposta for sim, ainda tenho fé, ainda tenho clareza, ainda tenho Deus, Parabéns! Você tem o que muita gente nunca vai ter. Olha o Luffy, de One Piece. O cara já perdeu o navio, o irmão, os amigos, e mesmo assim continua com a mesma alegria infantil e a determinação absurda. Por quê? Porque a essência dele não depende do que ele tem, mas do que ele acredita. O Luffy é quase um estoico que come fruta do diabo. E a gente? A gente perde R$200 e já fica triste por 3 dias. Porque a gente confunde valor com coisa. Mas tudo que tem valor de verdade, o ladrão não leva. A fé, a coragem, a paz, o propósito, isso ninguém tira. E se eu te dissesse que a paz de verdade começa quando você para de pedir por conforto e começa a pedir por propósito? Porque o conforto te emburrece, te deixa mole, te vicia. Mas o propósito te acorda, te fortalece, te dá direção no meio da tempestade. Cristo não disse, eu vim trazer paz no sentido de ficar todo mundo de boa. Ele disse, eu vim trazer espada. A espada é que separa o que é passageiro do que é eterno, o que é ruído do que é verdade, o que é ego do que é alma. E acredite, às vezes Deus permite você perder tudo só para te mostrar o que realmente importa. Quer ver outra verdade dura? A paz de Cristo e dos históricos não é compatível com o estilo de vida moderno. Porque o mundo moderno é feito para te deixar agitado, inseguro e dependente. Vira um hamster, um loop infinito. Acorda, corre, compra, se compara, se frustra, repete, e tudo isso com um sorriso falso no rosto e uma ansiedade gigante no peito. Enquanto isso, Epicteto dizia, quem é livre? Aquele que é senhor de si mesmo. E Jesus dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, juntos os dois. A verdade liberta e o autodomínio te torna livre. Mas para isso, você vai ter que perder umas coisas. Talvez orgulho, talvez vaidade, talvez até gente. E olha, cavaleiro, não é fácil, nem rápido, nem bonito. Às vezes a vida vai te desmontar inteiro, vai tirar seu chão, vai cortar suas asas, vai arrancar suas proteções. Mas tudo isso para te mostrar que sua paz não vem de fora, vem de dentro, vem do alto. É por isso que eu insisto, perder tudo pode ser a melhor coisa que te acontece. Porque aí você para de fingir que controla, para de bancar o salvador da própria vida e começa a confiar, não no acaso, não no universo, mas em Deus. E para encerrar, deixa eu te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido. Você não é o que você perdeu, você é o que sobrou depois da perda. E se o que sobrou foi fé, então você tem tudo o que precisa. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, respira, recomeça, porque você ainda está vivo, e isso já é milagre suficiente. Bom, chegamos ao fim dessa conversa. Espero ter te ajudado em algo. Fortalece com um like e, se possível, se inscreva no canal. Vai ajudar demais.